Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Hoje eu quero contar pra vocês a história da Cris. Beleza? Não esqueçam, escutem de fone. Sempre recomendo porque eu acho que é melhor. Mas não acredito que vai ter algum gatilho assim específico nessa história, tá bom? Bom, então vamos lá para a história da Cris. Mas então, Eu conto ou você conta? E eu vou começar essa história contando para vocês do dia em que a Cris resolveu enfrentar um medo que ela carregava desde criança. Não era um medinho bobo, não, e nem um medo recente. Era um negócio que já vinha de um bom tempo. E algo que ela sempre deixou de lado, tentando evitar. Só que aí chega um ponto que não dá mais para adiar. Chega uma hora que a hora chega. A Cris, para vocês entenderem, ela cresceu numa família muito simples. Tinha casa, mas todo o resto era bem limitado. Não tinha luxos, nada disso. A mãe da Cris, ela nunca foi uma mãe presente. Ela é daquelas crianças que foi cuidada pela avó. Só que ela também, a avó dela, não tinha também muito controle nem muita condição de cuidar direito dos netos. Então, alimentação, ela comia muita besteira na rua, doce, junk food, coisa industrializada, tudo que vocês possam imaginar aí que não seja uma comida saudável. E aí começou a aparecer bem cedo. O quê? Com os 8 aninhos, ela começou a sentir muita dor de dente. E não era uma dor que ia e voltava, era algo constante, que ficava ali um bom tempo. E ela com 8 aninhos, mas não tinha dinheiro para poder ir no dentista ver o que era aquilo. E desde criancinha ela sempre reclamando muito dessa dor que não largava ela. E aí finalmente a avó da Cris conseguiu levá-la num atendimento comunitário do bairro. Foi onde as coisas começaram a desandar. Ela lembra até hoje. O dentista, nesse dia, fez o procedimento nela sem anestesia, gente, sem nada. E quando ele foi extrair um dente, então veja, estava extraindo o dente dela sem anestesia. O dente simplesmente pluf, voou da boca dela, bateu na porta do consultório e ela nunca mais esquece dessa cena. A Cris ficou em choque. E com 8 aninhos, essas coisas entram aí pro mural das coisas que a gente nunca vai esquecer, né? Criou o quê? Um grande mega trauma de ir ao dentista. Aquilo marcou a Cris de uma maneira que ela falou: "Nunca mais eu volto aqui". E foi o que ela fez por muitos anos. Ela cresceu, virou uma moça, uma mulher, começou a trabalhar, começou a entender que os dentes dela não estavam bem. Ela tratava do jeito que dava, às vezes era por falta de dinheiro, às vezes era por medo de ir no dentista, mas ela ficava, como eu falei para vocês no começo, evitando, deixando esse assunto para lá, deixando para depois. Só que o depois foi sendo cobrado. E nisso, a Cris perdeu 2 dentes. Os outros 2 estavam quase pra ir de arrasto também. Já era. Ela tinha que tratar aquilo. Não dava mais pra Cris ignorar a situação dos dentes. Quando ela se casou, ela passou a ter plano de saúde do marido, cobertura odontológica completa. Agora vai. Agora eu vou resolver isso de vez. Então a Cris foi na dentista com muito medo, né, aquele trauma ainda estava vivo nela. Foi só ver quanto seria, fazer uma avaliação e o diagnóstico veio direto. 2 canais e 2 extrações. Foi fazer raio-x, foi fazer aquele negócio lá e volta para ver qual a situação real da boca ali e qual que seria a prioridade. Então foi marcado o procedimento e no dia, gente, a Cris chegou muito nervosa. Vocês lembram, né? É o maior medo da vida dela, o maior trauma da vida dela é dentista. Ela foi para a sala esperar a dentista que ela ainda, né, não conhecia direito. E na hora que essa dentista chegou, ela chegou naquela energia de sexta-feira,
super animada, falando alto. Oi, Cris, tudo bem? Vamos fazer esse canal? E ela veio falando nesse tom, que a Cris deixou aqui entre parênteses que odeia, e já até incomodou ela um pouco, mas ok, ela deixou passar. Quando elas começaram a conversar, a Cris deixou bem claro. Ó, eu tenho um trauma de infância. Eu tenho muito medo de dentista, de tudo. E eu preciso saber que vai ficar tudo bem. Ela garantiu que tudo ficaria bem e que a Cris sentiria apenas uma dorzinha, um desconforto normal, que qualquer coisa era só a Cris sinalizar que ela pararia na hora ou para sinalizar para falar o que ela estava sentindo. Combinado? Combinado. A Cris deitou na cadeira do dentista. A dentista aplicou anestesia, colocou aquele negócio que deixa a bocona aberta e começou a trabalhar. Tava tudo indo bem. Mas aí, tinha uma coisa que começou a deixar a Cris bem assim desconfortável. Era o fato que a dentista parecia que estava muito distraída. Era o tempo todo levantando da cadeira. Ela parava o que ela estava fazendo, às vezes para mexer no celular, para trocar de música, para ir buscar um instrumento. Deixou ela na sala, às vezes sozinha, e voltou, às vezes demorou ali 1 minuto, 2. E isso começou a deixá-la apreensiva. Pode até ser uma coisa normal, não sei. Aí, cadê? Eu quero ver o que os dentistas de plantão vão falar dessa história de hoje. Eu tô curiosa. E aí, isso era uma coisa que estava incomodando ela. Esse levanta, vai, pega, muda de música, faz isso. E aí foi criando mais ainda uma tensão dentro dela. E uma sensação ruim também. Mas a Cris ficou quieta. Num determinado momento do procedimento, a dentista passou algo no dente dela que fez a musa sentir uma dor extremamente aguda que se alojou no lado direito do rosto. O lado realmente que estava sendo ali mexido pela dentista. E essa dor, ela não ficou só ali. Ela desceu pelo pescoço da musa, braço e pernas. Na hora, ela sinalizou. E ela disse que estava sentindo uma dor forte. A dentista falou: Não, menina, isso é normal. Vamos seguir aqui com o procedimento. ela seguiu, mesmo a nossa musa tendo sinalizado. Ok? Aquela dor era aguda. Começou de um lado do rosto e foi descendo, foi mexendo, não ficou ali parada. E aí, ela sinalizou mais uma vez. E a dentista respondendo bem tranquila que aquela dor era normal. Ela ficou tentando aguentar, porque se era normal, o que que ela ia fazer? Ela ficou tentando ali o máximo enquanto acabava o procedimento que estava perto do fim. E quando terminou o procedimento e tudo saiu ali da boca, né, da musa, o abridor, aí saiu o algodão, enfim. Na hora, ela já percebeu que tinha algo muito estranho. A bochecha da Cris estava muito inchada. Mas assim, muito! E para vocês entenderem o quão inchada estava essa bochecha, ela mandou foto. E assim que sair essa história aqui, vocês vão conseguir ver a foto da Cris lá no nosso grupo de Telegram. E, gente, vocês vão ficar chocados. Sério, é bem impressionante. Quando ela mandou no e-mail, porque eu não pedi, ela que mandou e fez questão que eu compartilhasse. Eu tomei um susto. Mas a dentista, quando viu a situação do rosto da Cris, deu uma risadinha sem graça e disse que podia ser alguma reação, talvez uma alergia. Passou ali o antialérgico e disse: Olha, se piorar muito, por exemplo, se seu olho chegar a fechar, alguma coisa do tipo, aí sim você procura um pronto-socorro, tá bom? e mandou a Cris para casa. Ela tentando acreditar que estava tudo bem ali com o rosto dela, tomou um antialérgico bem forte, que deu até um soninho assim, né? Mas em questão de horas ela acordou de novo com muito mais dor e com o lado do rosto ainda maior. Ali, a Cris começou a perceber que talvez não tivesse tudo tão normal quanto parecia e que o caso não fosse tão simples assim. Foi aquele momento que ela sentiu bater o real desespero.
Não era uma reação normal. Parecia que estava piorando. Mesmo a dentista falando que era só para ir em pronto-socorro em último caso. Mas ela resolveu ir. E eu acho que ela fez certo, né, gente? Porque se você tá com uma questão ali que está sentindo seu corpo mudar, doer, inchar, porque, né, você não vai ficar confiando nas palavras da própria profissional que fez aquilo com você. E ela foi pro pronto-socorro, chegou lá, estava super inchada. Logo na avaliação inicial, o médico falou que aquilo ali não estava com cara de alergia, mandou ela fazer um ultrassom, tomou medicação na veia e nada, mas nada passava ou diminuía o inchaço, a dor. Só sei que a Cris foi sair do hospital de madrugada, sem resposta muito clara do que era, ainda com dor e inchada. Não sei como é possível uma bochecha inchar tanto, sem exagero. Vocês vão ver na foto que eu vou colocar lá no Telegram. E a Cris, ela pediu para o marido dela entrar em contato com a clínica. Agora eles iam tomar outras ações, né? Ações provavelmente legais, para ver o que estava acontecendo ou para ter uma claridade do que era que tinha acontecido, porque ela ainda não sabia. E quando o marido pediu para a clínica um relatório do que tinha sido feito, que estava sendo pedido no pronto-socorro, enfim, a clínica falou, Vou mandar já já? mas não mandava. Não mandava. Falavam que a dentista ia entrar em contato e nada, só enrolando. Detalhe, nem para dar o mínimo suporte para a Musa, sabendo da situação, sabendo que não tá uma situação comum. Mas aí ela finalmente teve que aparecer, não tinha como. E quando apareceu ainda foi com uma mensagem meio genérica, sabe assim: "Ai, qualquer coisa eu tô aqui", mas ela não estava. E aí, a Cris falou: "Então quer saber? Eu vou procurar outros dentistas. Eu preciso entender o que tá acontecendo. É lógico, né, gente, isso tudo num período bem ali, perto, né, um do outro, então ela teve o problema na dentista, no outro dia acordou com dor, foi no pronto-socorro, continuou indo e na mesma semana isso tudo foi acontecendo, porque a dor ainda estava ali, o inchaço estava ali. Para comer, para sair em sociedade, não dava. Vocês não estão entendendo como ficou o rosto dela. Ela queria saber o que tinha acontecido ali naquele dia. E praticamente depois de ir em vários profissionais, todos levantaram a mesma hipótese. Os dentistas disseram que poderia ter acontecido um extravasamento de um produto usado no canal que eles fizeram, chamado hipoclorito. É algo raro de acontecer, mas que não tinha o que eles fazerem ali, a não ser que a própria Cris acompanhasse de perto com a querida dentista dela. E eles sempre deixavam a mesma observação: olha, Isso não é tão comum. enquanto isso, a dentista que fez o procedimento, né, sumida. Ela lidando com tudo isso sozinha, sem conseguir comer, não conseguia falar direito. Pra comer, né, na verdade era coisa líquida, assim. Parecia até que ela tinha feito uma cirurgia, sabe, gente? Mas tinham terminado antes de acabar o que precisava ser feito. Sério. E ela não conseguia mexer a boca praticamente. O pior de tudo era se olhar no espelho e não se reconhecer, porque o rosto da Cris estava deformado. A Cris decidiu procurar uma advogada. E a advogada da Cris, e ela orientou a Cris e o marido, porque eles estão juntos nessa, claro, pedir oficialmente o prontuário do atendimento. Depois de muita insistência, a clínica disse que daria o prontuário para ela, mas ela precisaria ir lá pegar pessoalmente. A Cris foi daquele jeito, com o rosto inchado. Ela chegou lá e quem recebeu ela foi a dona da clínica, não a dentista que fez o tratamento nela. E a dona da clínica foi dando, assim, os papéis pra ela super super casual, sabe, assim, gente, super informal. "Ah, assina aqui". Tá vendo aqui, ó? Assina aqui embaixo também. E aqui também. A Cris tem costume de assinar documentos sem ler. Dessa vez ela ia ler tintim por tintim. E ainda bem que ela leu, porque o que estava escrito ali
Não era exatamente o que tinha acontecido de verdade. No documento que elas escreveram, dizia que o inchaço tinha começado apenas após o procedimento. E não mencionava em nenhum momento que a Cris sinalizou durante o procedimento que estava com dor. Não mencionava isso. E também não dizia exatamente como ela tinha sido orientada sobre o pronto-socorro. Ela falou bem calma. Ó, por favor, teria como a senhora trocar algumas informações, pois elas não estão corretas. Ela olhou com aquela cara de deboche para nossa musa. Não tem nada de errado aí, tá tudo certo. Não, não tá tudo certo, senhora. Então o que é que tá errado? Mas já num tom alterado. E a Cris falou: ó, Eu avisei que estava sentindo dor durante o procedimento. O inchaço começou durante e não depois. Mas mesmo assim, a dentista ignorou e disse que a dor era normal. aí a dona da clínica alterou a voz mais ainda. A gente não vai colocar mentiras no prontuário, mocinha. Eu também sou dentista, eu sei do que eu tô falando e não aconteceu nada disso. A Cris de saco cheio já, né? Primeiro, a senhora nem estava lá, não foi você que me atendeu. Segundo, não interessa que você também é dentista. Eu quero o certo pelo certo. E eu não vou assinar esse documento mentiroso. A dona disse que então ela iria esperar a dentista. Ela esperou, 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 tomou aquele chá de cadeira e quando a desquerida apareceu, mais uma vez naquela vibe sexta-feira, naquele jeito animado, como se ela não tivesse feito uma atrocidade com a musa, né? E daquele jeitinho assim. Oi, Cris. Vamos entrar. Como que eu posso te ajudar hoje, hein? A musa respondeu seco. Eu quero que você corrija meu prontuário. Gente, foi aí uma discussão de quase 40 minutos. Uma falava que o prontuário estava tudo certo, a musa falava que não estava, e basicamente a dona da clínica e a dentista que fez o procedimento nela estavam tentando convencer a Cris de que ela que estava lembrando errado do dia e que ela tinha sentido dor em inchaço apenas depois do procedimento e não durante, tentando fazer com que ela mesma se confundisse da ordem das coisas, meio até coagindo ela. Então, em determinado momento que elas perceberam que a Cris não ia deitar para elas, elas foram e mudaram o prontuário e entregaram para Cris. Ela finalmente corrigiu. O que fez a Cris pensar, e acho que é um pensamento muito válido. Por que corrigiu? Se bateu tanto o pé que estava certo. Porque mudou. Bom, a Cris continuou na saga dela para se curar. E ela passou por outros profissionais, fez exames e conseguiu chegar a uma explicação mais concreta, que é a explicação do que aconteceu, né? O dentista disse para nossa musa que ela teve uma queimadura por extravasamento, que foi o que a gente tinha mencionado antes, que é algo raro de acontecer, porque hipoclorito, hoje em dia, não é nem a melhor opção para ser usado durante um canal. E que não é que foi negligência da dentista ela usar o hipoclorito, porque em qualquer cirurgia tem risco de acontecer algo. Mas que a dentista teria que perceber o erro, né, desse vazamento e tentar corrigir durante o procedimento. E ainda mais que ela sinalizou que estava acontecendo alguma coisa ali. E foi provavelmente na hora que caiu uma gotinha. Então, essa é a maior questão aqui. E quando chegou essa história, eu estava para ir no dentista, gente. E eu perguntei para minha dentista, alô, doutora Tainá. Não sei se ela vai estar escutando, falei do podcast para ela. E, assim, não vou falar muita coisa, mas uma coisa que ela falou que me marcou foi que uma gota de hipoclorito já é suficiente para queimar a boca e fazer todo esse estrago. Então, o pouco já é muito para uma substância que parece que é bem complicada e bem química, bem tóxica. Então ela me explicou isso. No caso dela, foi o que aconteceu aqui com a Cris, vazou um pouco. E ele ultrapassou a região do dente, é muito forte esse negócio. Atingiu o pescoço, braço, pernas, e por conta disso, hoje, mesmo um mês
depois do procedimento, ela tá em tratamento, ela tá com dor em alguns movimentos e ela ainda tem também resquícios do inchaço e secreções que ela vai tratar e já tratou também, mas é um negócio que ainda tá rolando, com antibiótico. Sem contar, é claro, o impacto emocional de tudo isso. A rotina dela mudou, o emocional. Ela tá entrando na justiça contra a dentista agora, mas ela mandou essa história porque, assim, 2 coisas. Ela tá com uma dúvida na cabeça. Será que eu tô exagerando? Não, não tá. Eu acho que não tá, você já procurou muitas opiniões de outros profissionais que falaram, né, que eu acho que a questão aqui não é tanto se vazou, se não vazou, qualquer procedimento tem chance de ocorrer alguma coisa. Mas ela ter sinalizado 2 vezes que estava com dor, que tinha sentido na hora, ela sentiu a dor aguda, e a dentista ignorar e negligenciar isso, então acho que você não tá exagerando. Mas a Cris, ela nunca processou ninguém, então ela se sente insegura. E aí a outra coisa é, ela queria saber se alguma dentista que escuta o nosso podcast consegue dizer se essa dentista tá certa. Ela alega que ela tá protegida pela lei dos dentistas, que isso e aquilo, e que tem um embasamento. Mas no caso, agora que vocês têm detalhado da Cris, ela falando que é a palavra dela contra a palavra da dentista, né, gente? Não tem câmera. Mas o que vocês acham nesse caso? E ela disse: Mari, essa história ainda não tá perto de acabar. A minha advogada acabou de enviar a procuração de acordo e daqui uns dias vamos receber uma nova procuração do advogado da dentista. Agora eu tô esperando o processo andar. Confesso que ainda tô me sentindo meio insegura, talvez de estar exagerando. Mas isso só o futuro saberá. o motivo principal da Cris ter enviado essa história pro Eu Conto foi porque ela quer saber se ela tá exagerando, ela quer saber também se tem algum dentista que pode dar uma luz de toda essa situação. E claro, para deixar aquele alerta, porque qualquer história aqui que pode ser uma informação de utilidade pública, fica aí também, né? Como eu falei, quem quiser ver como ficou o rostinho da nossa musa, tá lá no nosso Telegram e o link para isso tá na descrição desse episódio. Ela ainda não tá 100%, tá com um pouco de inchaço, mas essa foto que eu vou postar lá não é a foto recente, tá? É a foto que ela tirou 1 dia ou 2 dias depois do procedimento, quando tava num dos ápices ali de inchaço. Então, tadinha, ela tá em tratamento, gente, com secreção, com dor no pescoço, a mobilidade aqui do pescoço, da boca, os movimentos de comer, tudo ela tá recuperando aos poucos. Foi um trauma muito grave. E lembrando que ela já tem um trauma que ela carregava disso. Não consigo nem pensar se você vai querer ver dentista nessa encarnação agora, né? Então deixem os comentários de vocês aqui ou no nosso Telegram. Ela tá para processar, aliás, ela está processando a dentista, tá no começo disso tudo. Então, se algum dentista estiver aí do lado dela e quiser dar umas dicas de alguma coisa, comenta aqui, tá bom? E se você escutou a gente até agora, deixa eu te falar uma coisinha. Será que você escuta a gente, mas ainda não segue aqui no Spotify? Gente, essa é a forma gratuita de apoiar o nosso trabalho. Seguindo o nosso Spotify, aqui na nossa página, segue lá, ativa o sino. Não esquece de avaliar o nosso podcast. Gente, faz tanta diferença pra gente. De preferência com 5 estrelinhas. E, claro, enviem histórias. Quem quiser também pode mandar por áudio. Entre em contato comigo lá no Telegram, que aí eu conto como é que faz pra mandar certinho, tá bom, gente? Um beijo e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!